E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos fazendo uma análise completa dos gráficos apresentados aí no PlayStation 5 até o momento, pessoal. Então eu separei aqui alguns jogos que a Sony já anunciou oficialmente, então a gente já tem gameplay ou trailer, para a gente estar fazendo uma análise e ver o que a gente acha aí dos gráficos. Sempre lembrando que quando a gente fala de gráfico, a gente não está falando só de resolução, tá? A gente também está falando de resolução, mas também está falando de qualidade de textura, iluminação, reflexo, sombra, a qualidade da imagem em relação ao campo de visão, por exemplo, se tu está em cima de uma montanha, será que o cenário ao fundo fica bem definido ou fica borrado? Então são essas coisas que a gente vai tentar dar uma analisada aqui no vídeo. A gente também vai ver um pouco de Ray Tracing, que é uma tecnologia nova que eles estão prometendo para a nova geração de consoles. E quando a gente fala de gráfico, às vezes até coisas como física podem impactar no visual. Por exemplo, imagina uma folha de uma árvore caindo no chão e atravessando o chão. Agora imagina a mesma cena com essa folha, em vez de atravessar o chão, cair e ficar parada no chão. Apesar desse ser um efeito de física do game, é uma coisa que também impacta visualmente a nossa experiência, então é uma coisa ali que também faz parte do visual. Mas enfim, vamos aí analisar então o gráfico de alguns dos jogos apresentados pela Sony. Bem, antes da conferência que a Sony realizou mostrando alguns dos seus jogos, com certeza, sem sombra de dúvidas, o que a gente tinha de mais impressionante rodando no PlayStation 5 era a gameplay que a Epic Games mostrou rodando um jogo deles lá, no caso uma demo deles no PlayStation 5 feito com o motor gráfico deles atualizado para a nova geração. A demo que eles mostraram realmente era incrivelmente impressionante. Os gráficos eram muito bonitos e davam um ar claro sim de nova geração. A gente batia o olho e sabia que a gente nunca ia ver uma coisa daquela lá, por exemplo, no PlayStation 4, por exemplo. Mas será que alguns dos jogos que a Sony mostrou no evento chegou naquele nível de qualidade ou até mesmo passou? Bem, então vamos lá. Se a gente apresentar para vocês aqui, né, se a gente for pegar todos os jogos que a Sony mostrou no evento deles, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, o gráfico mais impressionante que eles mostraram foi do Horizon Forbidden West, um jogo aí feito pela Guerrilla Games que é publicado pela Sony. O jogo realmente tinha gráficos extremamente bonitos no trailer que eles mostraram, só que vocês vão ver aqui no vídeo, pessoal, que apesar desse ser o jogo mais bonito, na minha opinião, os outros jogos que eu vou analisar aqui no vídeo vão ter muito mais coisas que a gente pode aproveitar, porque infelizmente no caso do Horizon, eles mostraram um trailer, mas não mostraram gameplay, sabe? Então fica uma análise um pouco complicada de fazer, porque a gente não sabe até que ponto aqueles gráficos vão ser de fato o gráfico que a gente vai ter na gameplay. Mas enfim, se a gente for analisar o gráfico que eles mostraram no trailer do Horizon, os gráficos são sim impressionantes. Eu vi o trailer, galera, aqui numa televisão 4K e, cara, fica muitíssimo bonito. A gente bate o olho e consegue sim ver uma evolução. O gráfico é extremamente detalhado, as texturas são extremamente bem feitas. Inclusive teve uma parte lá do trailer que mostra um ou dois caranguejos bem de pertinho, com a textura muito bem detalhada. Inclusive vou mostrar para vocês, teve uma hora ali que eles mexem o pezinho e quando eles mexem os pés, inclusive um pouco de pedrinha assim no chão é jogada para cima. Vou colocar em câmera lenta para vocês darem uma olhadinha. E isso nos mostra que eles tomaram muito cuidado na hora de fazer o trailer, prestaram atenção a detalhes como esse, por exemplo. A grande pergunta é, esse nível de detalhe, essas texturas mesmo em animais pequenininhos como um caranguejo, vão estar também na versão final quando você estiver jogando em gameplay? Se você chegar bem perto do caranguejo, tu vai ver esse nível de detalhe? Tu vai ver o chão se mexendo com as perninhas deles, por exemplo? Eu não sei, mas já acho difícil, tá? Porque geralmente quando uma empresa faz um trailer como esse que não tem gameplay, eles sempre tentam deixar um pouquinho mais bonito para impressionar. Então eu acho muito difícil que na gameplay em si a gente tenha o mesmo nível de qualidade. Entretanto, a gente está falando da Guerrilla Games, que é a desenvolvedora do jogo, e eles sempre mandam muitíssimo bem em gráfico, então, né, quem sabe? Uma outra coisa que eu queria destacar em relação a esse trailer é que em vários momentos eles tentaram dar destaque para a iluminação de fundo, então é possível ver em vários momentos raios de luz passando entre pedras ou entre árvores.
Talvez isso seja aí um indício que eles estejam utilizando o Ray Tracing aí durante o trailer, mas não dá para afirmar com 100% de certeza, tá? Porque além de ser um trailer, esse efeito que eles colocaram é perfeitamente possível de ser realizado mesmo sem a tecnologia Ray Tracing. Sempre lembrando que, para quem não sabe, o Ray Tracing é uma tecnologia que ajuda a iluminação do cenário ficar mais realista. Às vezes o pessoal confunde, meio que achando que o Ray Tracing é meio uma tecnologia para deixar as coisas com mais reflexo, só que não é bem isso, tá? O Ray Tracing ajuda sim a deixar o cenário mais reflectível, digamos assim, reflexível, né? Digamos assim, quando tem que ser, mas não é só isso, tá? O Ray Tracing ajuda também em efeitos de luz, ajuda em efeitos de sombra, a projeção de sombras fica mais realista também, a iluminação geral fica mais realista, se aproxima muito mais do que acontece na realidade. Então, basicamente, isso seria o Ray Tracing. Vai ficar mais claro em alguns outros jogos que a gente vai ver aqui no vídeo. Enfim, não dá para saber se isso, no caso do Horizon, é Ray Tracing ou não, mas levando em consideração que é um jogo dos estúdios da Sony, e a Sony está fazendo propaganda através de Ray Tracing, que o PlayStation 5 vai ter Ray Tracing, isso e aquilo, provavelmente todos os jogos da Sony vão usar essa tecnologia. Então, né, é de se supor que talvez seja assim, mas como eu disse, não tem como afirmar. Agora, bem, baseado no que a gente viu aí no trailer do Horizon, o que é mais impressionante? Esse trailer ou a demo que a Epic Games mostrou? Assim, particularmente falando, eu diria que a demo que a Epic Games mostrou é sim mais impressionante do que a Sony mostrou no evento. Eu não estou falando isso porque eu acho que a demo da Epic Games seja mais bonita, tá? Não é essa a questão. A questão é que a demo da Epic Games é uma gameplay, sabe? A gente está de fato vendo uma gameplay diferente do trailer do Horizon Forbidden West, que não é uma gameplay, é um trailer. Então não passa aquele ar de, nossa, nova geração, porque é um trailer, não uma gameplay. Agora, se eles nos tivessem mostrado uma gameplay e a gameplay tivesse exatamente o mesmo gráfico do trailer, podem ter certeza que eu iria falar sem sombra de dúvidas que o Horizon Forbidden West seria mais impressionante, tá? Porque pelo que a gente viu no trailer, cara, os gráficos estão incrivelmente bonitos. E levem uma coisa em consideração aqui, tá? Diferentemente da demo da Epic Games, que era feito num cenário muito mais controlado, quando a gente vai para um jogo como Horizon, de fato, a gente está falando de um mundo gigantesco criado com vários elementos, várias coisas acontecendo, várias inteligências artificiais de inimigos, por exemplo, sendo processadas ao mesmo tempo. Tem a questão do clima dinâmico, nuvens no céu, vem chuva, vem sol, vem lua. Então tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, diferente da demo lá da Epic Games, que era uma coisinha ali muito mais concentrada, muito mais calculada. Então era mais fácil de fazer uma coisa impressionante, sabe? Então, se a versão final do Horizon tiver os mesmos gráficos do trailer, sim, vai ser impressionante e sim, vai ser um salto grande em relação ao PlayStation 4. Mas eu acho difícil, tá? Acho difícil que aquele trailer de fato represente a qualidade final do produto 100% original, porque geralmente eles sempre tentam dar uma caprichadinha a mais, mas vamos ver aí no futuro quando eles mostrarem uma gameplay. Um outro jogo que a Sony mostrou que eu acho interessante mostrar para vocês aqui também é o Ratchet & Clank, galera, mostrado aí pela Sony no seu evento. Eu quero mostrar para vocês uma cena em específico que, pelo visto, parece que eles estão utilizando o Ray Tracing e fica mais fácil de visualizar isso. Sempre lembrando, como eu falei, Ray Tracing não é uma tecnologia só para tornar o cenário mais reflectivo, tá? Mas quando a gente analisa um trailer, é muito mais fácil ver essa tecnologia em ação através do reflexo que os objetos causam no cenário. Então a gente pode ver nesse exemplo que vocês estão vendo aí, que existe uma espécie de lula ali no céu, os tentáculos de uma lula, e a gente pode ver ela refletindo no chão com muitos detalhes. E não só a lula está refletindo muito bem os tentáculos dela, como vocês podem ver que ela pega um personagem e esse personagem também está refletindo no chão, o que mostra aí provavelmente que esse daí já é um efeito da tecnologia Ray Tracing em ação. Entretanto, quando a gente vê a gameplay inteira por completo, algumas coisas eu estranhei, por exemplo. Tem uma parte lá
que tem um portal roxo e esse portal roxo não está refletindo no chão. Então eu não sei até que ponto vai o potencial do Ray Tracing nesse jogo em específico, ou talvez aquela coisa lá não era para estar refletindo no chão mesmo, não sei. Mas pelo que eu vi ali, por exemplo, aqueles portais roxos, faria sentido estar refletindo no chão também. De qualquer forma, pelo que eles mostraram no trailer, a gente pode sim ver o Ray Tracing em ação, e vale ressaltar que essa não é uma versão acabada no jogo, tá? Eles deixaram isso claro, que era uma versão alfa, se eu não estou enganado, então vamos ver como é que fica a versão final. Uma outra coisa que eu também queria mencionar ainda sobre esse jogo, não é exatamente sobre os gráficos, mas eu vi algumas pessoas comentando que é a questão do SSD. Em algumas partes ali durante a gameplay, a gente pode ver que o personagem que a gente controla, ele meio que se teletransporta instantaneamente entre mundos diferentes, ou seja, o cenário muda completamente com muita velocidade e muitas pessoas estão falando que isso é graças ao SSD e a velocidade dele no PlayStation 5. Provavelmente é verdade, mas a gente só queria ressaltar uma coisa aqui, que se a gente for analisar a gameplay, a gente vê que ele não se teletransporta exatamente na hora, né? Ele tá no mundo dele, daí de repente ele cai num vácuo, né? O personagem ele cai numa espécie de vácuo que fica ali por um segundo e só depois ele entra no outro mundo. Então, se a gente for fazer uma análise, muito provavelmente quando ele sai do mundo dele, entra nesse lugar vazio, digamos assim, meio roxo com os reflexos em volta, que eu estou chamando de vácuo aqui, provavelmente nesse momento é uma tela de carregamento disfarçada, tá? Eu pelo menos acredito nisso. Então ele sai do mundo, entra nessa espécie de vácuo e fica ali por um segundo para carregar o segundo mundo e entrar de fato dentro dele. Então eu acho que sim, que é uma tela de carregamento, tá? Porque se não precisasse dessa tela de carregamento, provavelmente eles iriam te jogar direto para o segundo mundo. Eu acho que seria mais impressionante, tá? Mas se eu tô falando aqui, eu não tenho certeza, tá? Se é uma tela de carregamento ou não, eu acho que é. Mas isso não deixa de ser menos impressionante, tá? Porque ver, por exemplo, uma transição dessa no PlayStation 4 provavelmente iria demorar alguns bons segundos de carregamento, bem diferente aí do PlayStation 5, que é praticamente instantâneo. Talvez aquele vácuo que o personagem entre, talvez seja só uma questão de direção de arte, eu esteja falando besteira, falando que é uma tela de carregamento. Mas se fosse para chutar, eu diria que é sim uma tela de carregamento. Outro jogo que eu gostaria de mencionar para vocês é o Gran Turismo 7, que também foi anunciado. Bem, sobre o Gran Turismo 7, eu acho meio difícil analisar os gráficos porque é um jogo de corrida, sabe? E sempre que a gente vê um trailer de um jogo de corrida, mesmo na geração do PlayStation 4, a gente vê que quase todo o trailer é muitíssimo bonito, sabe? Então, analisando através de um trailer, é meio difícil saber o quão bonito tá em comparação ao PlayStation 4, por exemplo. Mas eu vou deixar uma coisa clara aqui, que uma coisa que me decepcionou nesse trailer é o seguinte. A gente pode ver no trailer, por exemplo, que a gente não tem efeitos de mudança climática, o que, na minha opinião, é um desperdício para esse tipo de evento, sabe? Porque quando a gente fala de um jogo de corrida e a gente quer ver a qualidade visual, eu acho que eles poderiam sim ter colocado o jogo, por exemplo, em efeitos de chuva, para ver como é que a chuva bate, por exemplo, ali no para-brisa do carro, como é que a chuva se comporta no chão, como é que é o efeito de reflexo e o Ray Tracing sendo ativado com as poças no chão refletindo no carro e coisas do tipo. Eles também poderiam ter mostrado aí cenários noturnos, o que eles não mostraram. Mais uma vez seria mais fácil para a gente analisar como é que está a iluminação no PlayStation 5. E sendo bem sincero, eu acho meio estranho, tá? Eles não terem mostrado nem cenários noturnos e nem efeitos de mudança climática nesse trailer, tá? Porque seria sim uma coisa que iria dar muito mais destaque pro trailer se tivesse e se fosse bem feito. Eu lembro que quando o PlayStation 4, por exemplo, estava para ser anunciado, eles mostraram um trailer de Drive Club, que era um jogo de corrida para o PlayStation 4, e cara, foi impressionante, porque tinha efeitos climáticos, a chuva batendo no vidro do carro, era tudo muitíssimo bem feito. Era impressionante, e eu acho que eles perderam a oportunidade com o Gran Turismo 7, tá? Eu até acho meio estranho, e enfim,
Entretanto, tem uma coisa que eu gostaria de destacar em relação ao Gran Turismo 7, que é mais uma vez o Ray Tracing, que a gente pode ver ele em ação. Tem uma parte, por exemplo, e tem um carro com os espelhos no lado, a gente pode ver ali o Ray Tracing em ação, provavelmente é essa tecnologia que está em ação. Tem uma outra parte aí, eu vou dar zoom dentro do chão não, né? Perto do chão, dá para ver o reflexo do carro chegando, mas reparem que não é só do carro. Tem uma pessoa lá atrás andando, a gente também vê o reflexo da pessoa, então é uma coisa que dá destaque para a imagem. Tem uma outra parte interessante que eu vou focar aí no capacete do motorista, que a gente pode ver que ele está de fato refletindo o cenário em volta. Ele inclusive está refletindo umas setas azul que tinha na pista. Eu vou colocar em detalhes aí, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, em relação ao Ray Tracing aí do Gran Turismo, ficou realmente bem interessante, mas como eu disse, eu fiquei sim um pouco decepcionado e também acho meio estranho eles não terem mostrado esses efeitos de noite e nem num clima de chuva, que daria muito mais destaque para o Ray Tracing. Então eu fico me perguntando, eles não mostraram por quê? Será que não está tão impressionante assim? Será que eles ainda não trabalharam muito bem em cenários noturnos e cenários com chuva para não mostrar? Bem, fica na dúvida aí, né? Um outro jogo que eu queria comentar, esse aqui também é em relação ao Ray Tracing, tá? Porque, assim, esse em específico, eu acho que ficou muito legal o Ray Tracing dele, porque a gente consegue ver muitíssimo bem ele em ação e como não é um reflexo aleatório simplesmente batendo no chão. Deem uma olhada nessa cena. Tem uma espécie de telão lá em cima, amarelo, e no chão a gente tem uma poça d'água. E a gente pode ver em detalhes que a poça d'água ela reflete exatamente o que está aparecendo no telão, na imagem. Então a imagem no telão muda, o reflexo na água muda também, o que é aí um exemplo claro da tecnologia Ray Tracing em ação. Um outro exemplo também impressionante com o Ray Tracing nesse jogo é uma hora que eles dão um zoom no olhar da personagem e a gente pode ver que a personagem, o olhar dela, né, o olho dela, está refletindo o cenário que está na frente dela, o que também é impressionante. Obviamente que esse é um trailer, então eles podem ter feito para impressionar a gente, né? Na hora do jogo, se a gente der pause e se aproximar do olho da personagem, eu não sei se vai ser de fato tão detalhado a esse ponto. De qualquer forma, eu acho que é interessante estar mostrando para vocês. Um outro jogo que eu gostaria também de mostrar para vocês se chama Project Atia. A gente tem pouquíssimas cenas de gameplay, só que eu acho interessante estar mostrando para vocês, porque pelo que a gente viu de gameplay, os gráficos pareciam estar muito bonitos, então eu acho que vale a pena estar mostrando aí para vocês. Bem, esses são os principais jogos que eu queria mostrar para vocês nessa análise que eu estou fazendo aqui, tá? Levem em consideração que essa análise é feita baseada nos jogos que a Sony mostrou no seu primeiro evento aí de jogos. Provavelmente no futuro terão outros jogos melhores para ser analisados. Quando a gente tiver uma gameplay jogável do Horizon Forbidden West, por exemplo, vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais confiável fazer uma análise em cima de uma gameplay jogável. Bem, pessoal, esses são os jogos que eu gostaria de mostrar aqui na análise para vocês, mas antes de encerrar o vídeo eu gostaria de falar uma coisa que é o seguinte. Se me perguntarem se eu fiquei impressionado graficamente com os jogos que a Sony mostrou no evento, sinceramente eu diria que eu fiquei sim um pouquinho decepcionado, tá? Porque eu não vi nada dos jogos que a Sony mostrou em relação a gráficos que eu olhasse e falasse: caraca, isso aqui é nova geração. Eu não senti isso vendo os trailers que a Sony mostrou. Obviamente, alguns efeitos de Ray Tracing que a gente viu, de fato são coisas da nova geração que a gente não veria no PlayStation 4. Entretanto, sabe, não é uma coisa que a gente bata o olho e consiga ver de fato a diferença. Esses detalhes do Ray Tracing que eu mostrei para vocês, por exemplo, percebam que a gente teve que procurar na imagem para ver a diferença, para ver a coisa acontecendo. Eu estou falando que no evento da Sony eu gostaria de olhar para um jogo e de cara saber que aquilo não era possível de rodar num PlayStation 4, e eu não senti isso vendo o evento, tá? Eu não tô falando aqui mal dos jogos, bem pelo contrário, eu acho que a maioria dos jogos que a Sony apresentou
pareciam ser jogos de excelente qualidade, só que ainda assim eu acho que faltou algo mais impressionante. Como eu disse, o que eu vi de mais impressionante foi o Horizon Forbidden West. Se aqueles gráficos forem gráficos de gameplay, cara, vai ser uma evolução muitíssimo grande e com certeza eu vou ficar extremamente impressionado. Mas como eu disse, é um trailer sem gameplay e como é um trailer sem gameplay, não impressiona tanto, tá? Só se a gente for fazer inclusive uma comparação com o evento que a Sony realizou para demonstrar o PlayStation 4, lá naquela época eles mostraram uma gameplay do Killzone Shadowfall. E eu lembro que quando eu vi aquela gameplay na época, aquilo me impressionou e aquilo me deu uma sensação de nova geração. Porque eu olhava para aquilo e sabia que não veria aquilo no PlayStation 3, por exemplo. Só que nesse evento do PlayStation 5 não foi exatamente essa sensação que eu senti, sabe? Mas enfim, galera, eu não tenho dúvidas que a próxima geração de consoles vai sim conseguir entregar gráficos bem melhores que os gráficos do PlayStation 4, só que, sabe, de olhar e bater e se impressionar, não foi dessa vez. Agora, galera, eu tô bem curioso para ver o que a Microsoft vai mostrar no seu próximo evento. Eles não deram uma data exata ainda, mas eles falaram que vão mostrar os jogos sendo feitos pelos seus próprios estúdios e como a Microsoft bate muito na tecla que eles têm o console mais poderoso da próxima geração, eu estou bem curioso para ver o que eles vão mostrar em sentido gráfico. E eu acredito sinceramente que eles sim estão preparando coisas visualmente bem impressionantes, tá? Então vamos ver aí o que eles mostram. E no futuro aí, quando o evento sair, quem sabe a gente traz um evento aí, um vídeo aqui para o canal também fazendo esse tipo de análise. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês gostaram, não se deixem aí de se inscrever no canal, dar um like aqui para apoiar esse tipo de vídeo e também deixem um comentário aqui embaixo falando se você gostou, não gostou, criticando, elogiando o vídeo, complementando o vídeo também, pessoal. É muito importante que se vocês verem alguma coisa de errado que eu falei ou verem que eu deixei alguma informação de fora, coloquem aqui embaixo no campo de comentários, assim a gente vai se ajudando, ok? Então é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!